Existe um tipo de solidão que ninguém vê, porque você está rodeada de gente, mas ninguém realmente está lá prestando atenção em você. Tem uma pergunta que mulheres acima de 30 anos fazem no silêncio da madrugada: quando foi que minha vida ficou tão solitária? Não é a solidão de estar sem ninguém. É a solidão de estar rodeada de pessoas que não te enxergam. Você cuida de todos, suporta tudo, nunca pede ajuda ou reclama em voz alta. Mas quando você precisa, quando você realmente precisa, cadê todo mundo? Hoje vou te contar a história de Fernanda, uma mulher que passou a sua vida sendo a tábua de salvação de família e amigos. E que um dia acordou e percebeu que estava sozinha a noite toda enquanto salvava os outros durante o dia. Eu sou Mônica Rentisnin, especialista em neurociência, e hoje vou falar sobre a solidão pelo referencial neurológico. E esse vídeo vai validar uma dor que você provavelmente chamou de egoísmo ou ingratidão. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Vamos lá. Fernanda é uma pediatra dedicada, atenciosa, aquela profissional que os pais buscam porque sabem que ela realmente se importa. Mas Fernanda não cuida só de crianças. Ela também cuida da mãe viúva, ligações diárias, dinheiro, decisões médicas, do irmão viciado, internações, resgates emocionais, culpa dele, da melhor amiga com depressão, disponível 24 horas 7 dias da semana, mesmo sacrificando seu sono, afazeres pessoais. Fernanda tem 38 anos, e nunca se casou, não teve filhos e nunca priorizou nada que fosse só dela. Porque sempre havia alguém mais importante, com necessidades mais urgentes que a dela. Há 2 meses, Fernanda teve um diagnóstico de estresse em excesso e anemia severa. O médico recomendou repouso, suplementação, menos estresse, o médico até indicou umas férias. E Fernanda pensou: vou avisar na clínica e no hospital que preciso de alguns dias de folga. Mas naquela semana, a mãe dela ligou: filha, preciso que você vá ao cardiologista comigo. O irmão ligou: irmã, preciso de ajuda para sair dessa. A amiga ligou: não aguento mais, você vem? A paciente da clínica: doutora Fernanda, meu filho não está melhorando, preciso falar com você. Fernanda não teve folga, ignorou o cansaço e continuou priorizando as necessidades de todos em vez das dela. Pensou que depois descansaria. Um dia, Fernanda estava na clínica atendendo e a mãe da criança saiu por uns minutos da sala e a criança perguntou: doutora, por que você é triste? Fernanda respondeu: triste, eu? E a criança continuou: porque a senhora sorri, mas seus olhos estão sempre chorando. E eu fiquei pensando que a doutora pode estar precisando de algo. E naquele momento, Fernanda viu o que realmente sentia. E percebeu que ela tinha dado tudo para todo mundo, menos para ela mesma, e aquilo já era evidente para aquela criança. A neurociência da solidão é um paradoxo neurológico que diz que a pessoa está rodeada, mas sozinha. Você pode estar rodeada de pessoas e ainda assim estar completamente sozinha, e isso não é drama, é biologia. Quando você cresce aprendendo que o seu valor é igual ao que você faz pelos outros, o seu lugar é igual a salvar, cuidar, suportar. A sua aceitação pelas pessoas é igual a ser útil. E o cérebro internaliza que relacionamentos funcionam assim. Então você forma conexões que são simétricas para os outros, mas assimétricas para você. A Fernanda dá conforto emocional, ajuda financeira, o seu tempo e recebe problemas, demandas e urgências. Entenda que o cérebro da Fernanda foi treinado para interpretar isso como amor, cuidado e atenção. Mas neurobiologicamente, é negligência. A química da solidão é estudada frequentemente e mostra que quando você está em relacionamentos recíprocos, o cérebro libera ocitocina, vínculo verdadeiro, dopamina, recompensa, serotonina, bem-estar, e quando você está em relacionamentos assimétricos, você dando e não recebendo. Dopamina diminui, porque não há reciprocidade satisfatória. Cortisol aumenta, porque sempre está em modo de crise. Ocitocina se vicia, você continua apegada esperando o retorno. Você está literalmente intoxicada por um apego que não é saudável. E chama isso de amor. E acaba não percebendo que ninguém vem te salvar, porque a reciprocidade faz falta. Há 6 meses, Fernanda tinha um compromisso importante.
Uma apresentação em um congresso que poderia mudar sua carreira. Ela se preparou por meses. Sua primeira vez em Spotlight. E no dia antes, ligou para a mãe. Mãe, amanhã preciso estar bem. Vou dormir cedo, tá? Fique na paz. A mãe respondeu. Tudo bem, filha. Boa sorte. E Fernanda acordou motivada, tomou banho, se arrumou bem bonita. E quando estava preparando os últimos detalhes, o telefone tocou. Era o irmão. Irmã, estou em crise. Preciso de você. Agora? A nossa mãe falou para eu procurar você. Fernanda hesitou e o irmão continuou. Irmã, por favor. Você é a única que me entende. Venha agora, pelo amor de Deus. E Fernanda, foi. A apresentação saiu de sua cabeça e passou 3 horas acalmando o irmão. Até se lembrar que precisava ir para a apresentação. E quando voltou para a apresentação, não conseguiu se reconectar com a energia que tinha ao acordar. E sua apresentação foi medíocre. E ninguém percebeu que ela tinha sacrificado a sua carreira, a sua vida. Nem o irmão, nem a mãe, ninguém se importava, porque para eles, Fernanda nunca tinha necessidades. Fernanda era apenas o suporte. Fazia anos que ela tinha deixado de ser uma pessoa e era apenas um acessório de ajuda. Naquela noite, Fernanda entrou em casa sozinha, sem abraço, sem mensagem de apoio, sem ninguém para cuidar dela enquanto chorava. E foi aí que foi obrigada a perceber algo terrível. Ninguém vinha salvá-la porque ninguém sabia que ela precisava ser salva. Porque Fernanda nunca disse nada, nunca se recusou a nada. Ung e a sombra do sacrifício. A parte reprimida de si mesma. Ung dizia algo profundo. A sombra contém tudo que negamos de nós mesmos. E para mulheres como Fernanda, a sombra contém raiva, reprimida como falta de amor. Egoísmo saudável, interpretado como egocentrismo. Necessidade, camuflada como oferecimento. Limite, negado como rejeição. Cansaço, transformado em dever. E a origem desses sentimentos nasceram na infância, quando Fernanda perdeu o pai aos 12 anos e a sua mãe perdeu o marido entrando em uma depressão. E a pequena Fernanda aprendeu que seu trabalho era tirar a mãe da tristeza, cuidar do irmão mais novo, ser perfeita, não incomodar, suprir a falta de pai. Inconscientemente, Fernanda internalizou: meu valor igual ao quanto eu me sacrifico. Amor igual a sofrimento voluntário. Ser amada igual a ser necessária. Surgindo nela o que conhecemos como o complexo de Messias. Jung chamaria de complexo do Salvador. Fernanda não escolhe salvar pessoas. Ela precisa salvar pessoas para se sentir viva. Porque quando não está salvando, ela enfrenta o vazio. E o vazio é assustador demais. O ponto de não retorno. Quando a maré muda. 6 meses depois da apresentação, Fernanda estava pior. A anemia estava mais severa, tinha insônia crônica e crises de ansiedade. Os médicos diziam: você precisa desacelerar. Mas Fernanda não conseguia, porque parar de salvar igual a confrontar o vazio. Sem contar que ela não sabia dizer não. E a crise veio em um dia ensolarado. Fernanda teve uma crise de choro e foi enviada à sala de uma profissional e desabou no consultório comigo. Mônica, eu não aguento mais. Mas se eu parar, quem vai cuidar de todos? Fernanda, e quem cuida de você? Perguntei. Silêncio. Ela gaguejou e disse que ninguém. Pensando melhor disse: eu cuido de mim. E como você está? Continuei. E ela chorou. Porque a resposta era: péssima. Daí percebi um lampejo do insight doloroso. Entendi, Fernanda disse depois. Eu passei minha vida ajudando pessoas a se amarem. Mas eu nunca aprendi a me amar. Eu sou a médica, nunca fui a paciente. Eu sou a amiga forte, nunca fui a amiga que precisa. Eu sou a filha responsável, nunca fui a filha que pode pedir. E Fernanda chorou o que estava represado em sua alma naquele momento. Ao sair do consultório, ela estava decidida. Fernanda começou a fazer algo radical. Ela começou a dizer não, sem culpa. Sem explicações, sem compensações. Sua decisão teve as seguintes reações: a mãe: você está sendo egoísta. O irmão: você me abandonou. A amiga: você não é quem eu pensava. Mas Fernanda manteve os limites, porque ela percebeu algo. Percebeu que o amor deles por ela era condicional ao que ela oferecia. Não era amor, era transação comercial sentimental. E ela não queria isso para a sua vida.
ela percebeu que também merecia ser cuidada por si mesma e pelos outros. Um ano depois, Fernanda veio ao consultório de novo. Mas estava diferente, mais calma, com linhas menos profundas no rosto. Como você está? Perguntei. Sozinha, mas não solitária. O que mudou na vida da Fernanda? Reduziu carga de trabalho em 40%. Estabeleceu limites com mãe, telefonema semanal, não diário. Confrontou o irmão sobre responsabilidade dele. Criou distância saudável com a amiga que só tirava dela. E o mais importante, Fernanda começou a investir em si mesma. Voltou a pintar, hobby antigo. Começou terapia pessoal profunda. Fez viagem sozinha. Namorou, pela primeira vez em 10 anos. Sabe o que foi mais libertador? Ela me disse. Perceber que eu não era responsável pela felicidade de ninguém. Que eu posso amar pessoas sem desaparecer. Que dizer não a eles é dizer sim a mim. E o mundo não vai acabar. Algum tempo depois, a Fernanda conheceu uma pessoa especial e estavam fazendo planos de construir uma família juntos. Se você reconheceu algo na história da Fernanda, preciso dizer a você que a solidão que você sente pode estar relacionada com o fato de que você nunca aprendeu a estar com você mesma, a gostar de si mesma. Porque quando você vive para salvar outros, você nunca conhece o que gosta quando ninguém está perto, o que quer quando não precisa cuidar de ninguém. Quem você é sem a função de cuidadora da família. Entenda que você precisa reconhecer o padrão. Liste as pessoas que você cuida e responda. Quais delas cuidam de você? Se a lista não é recíproca, você está em um relacionamento com problema. Estabeleça limites, sem culpa. Não é necessário confronto dramático, apenas diminua a frequência de contato. Para de resolver todos os problemas deles. Observe como reagem, quando você não pode ajudá-los. Se a reação é raiva ou culpam você, eles estão apenas usando você. Não porque são ruins, mas porque deixou de existir para si e para eles. Reconecte com você e pergunte a si mesma: se ninguém dependesse de mim, quem eu seria? O que eu faria? E comece a conhecer essa pessoa que mora em você. E se você quer trabalhar profundamente esse padrão de sacrifício excessivo e falta de reciprocidade, o oráculo dos 4 temperamentos nos relacionamentos trabalha exatamente isso. Link na descrição. Entenda que você não é egocêntrica por ter necessidades, você não é má por dizer não, você não é fraca por precisar de ajuda. Você é apenas humana, e merece relacionamentos onde a dor não é unilateral. Me conta aqui, em qual momento você percebeu que estava carregando a relação sozinha? Um abraço, e lembre-se, estar sozinha é diferente de estar solitária. Envie esse vídeo para quem vai gostar de entender sobre esse conteúdo e fique atenta ao próximo vídeo. Clique no sininho e siga o canal para não perder mais nada.